onde eu devo organizar as bases de dados originais do meu sistema no Notion. Há quem crie uma página chamada back-end, bases de dados ou central de bases de dados e organize todas elas lá. Há quem simplesmente deixe essas bases na página que criou e também há quem organize essas bases por contexto. Mas de qualquer forma, ter uma central de base de dados não é uma regra, é uma decisão de arquitetura. E toda boa decisão de arquitetura tem um objetivo, que é diminuir a carga cognitiva do usuário. Então nesse vídeo eu vou responder uma das principais dúvidas de quem desenvolve no Notion e você vai entender de uma vez por todas como organizar suas bases de dados. Nós vamos explorar então 3 cenários possíveis e analisar os benefícios, desvantagens de cada um deles, considerando esses 3 aspectos: compreensão, manutenção e navegação. Porque responder à pergunta onde guardar minha base de dados responde muito mais do que simplesmente a localização dessas bases, mas como eu posso tornar mais fácil de entender, manter e navegar no meu sistema. E para alguns contextos colaborativos vai ser importante a gente considerar também o aspecto compartilhamento. Existe uma diferença entre estrutura de desenvolvimento do sistema e estrutura de uso desse sistema. Quando a gente está construindo ou evoluindo o nosso workspace, a gente precisa saber encontrar com facilidade as bases de dados originais, bem como ter acesso fácil aos templates e às suas propriedades. Então, uma central ela vai funcionar como uma área técnica do sistema. Mas quando você está usando esse sistema no dia a dia, você quase nunca precisa abrir essa área. Você interage com as páginas e visualizações que foram feitas, organizadas, ali filtradas, para conter apenas o que você precisa no dia a dia, que são pensadas para a sua rotina. Então a gente vai analisar primeiramente um sistema com uma central de base de dados. Nesse caso eu vou utilizar como exemplo o dashboard pessoal, até para facilitar a compreensão dos exemplos, mas a gente vai poder considerar essas dicas para organizar o nosso workspace de modo geral. Então aqui eu tenho uma página que contém as bases originais desse sistema. E aqui eu estou considerando a base original como sendo o bloco do tipo base de dados que contém simplesmente uma fonte. Então, no quesito compreensão, é muito fácil a gente entender onde estão as bases de dados originais, simplesmente na página da central. É fácil diferenciá-las das suas visualizações e por isso a gente pode remover qualquer uma dessas visualizações e isso não vai quebrar o sistema. E no quesito manutenção também é tranquilo, porque qualquer alteração estrutural que eu precisar fazer nessa base, eu posso fazer em qualquer uma das suas visualizações, como por exemplo adicionar alguma propriedade. Mas caso a base de dados esteja bloqueada, e a gente faz isso principalmente para evitar edições acidentais, a gente pode fazer isso clicando aqui em bloquear. Também fica fácil saber onde essas bases estão para que a gente possa desbloqueá-la e aí sim fazer as alterações necessárias. Agora, no quesito navegação é que existem algumas queixas. Porque, por exemplo, se eu abrir uma página que a partir de uma visualização vai ser a visualização de tarefas do dia e eu abrir essa página como página inteira, aqui em cima o que eu vejo no breadcrumb, nesse caminho dessa página, na verdade é o caminho para a base de dados original. Então, se eu simplesmente for seguir o breadcrumb igual eu estava fazendo antes com as páginas, eu vou voltar não para a minha tela inicial do dashboard, mas para a fonte origem dessa base. E antes dela, a página de central e antes ainda a minha página do dashboard. Então, se essa central for ainda mais geral e eu a tiver aqui no meu menu lateral, por exemplo, eu ainda vou voltar um pouco mais e não apenas para essa minha página do dashboard. Como vantagem, eu consigo rapidamente navegar para essa base original a partir de qualquer uma de suas páginas, editar suas propriedades, criar templates e até mesmo desbloquear essa base. Mas como desvantagem para quem simplesmente usa o sistema, isso pode ser confuso, porque essa pessoa vai navegar pela parte técnica do sistema, que não é necessariamente o que a gente quer, e isso pode gerar um estranhamento. Então, por exemplo, ao acessar aqui a minha página pessoal, para que eu não volte aqui utilizando esse caminho para a base original de áreas, eu posso utilizar as setas no aplicativo para voltar para a página anterior, ou ainda utilizar botões que vão fazer com que eu retorne para alguma página específica. Então, nesse caso, eu vou voltar
para minha página inicial do dashboard. Então essa questão não chega a ser um problema. E claro que em um ambiente colaborativo é importante considerarmos também o quesito compartilhamento, porque para ter acesso ao conteúdo de uma visualização, o usuário precisa ter acesso à sua base original. Então, se eu simplesmente quiser que alguém tenha acesso à minha seção de tarefas, eu vou precisar compartilhar o acesso à base original com essa pessoa, mesmo que eu crie uma página, tarefas compartilhadas, coloque uma visualização dessas tarefas lá, essa pessoa não verá o seu conteúdo a menos que tenha acesso à base original. Vou fazer isso aqui e vou compartilhar com esse usuário como convidado, até mesmo com acesso completo a essa seção. O Notion ele já vai até mesmo perguntar se eu quero conceder acesso à base original. Então, vou conceder acesso. E isso traz 3 pontos de atenção com relação aos quesitos que a gente analisou. Primeiramente, compreensão. Na barra lateral desse usuário convidado, vão aparecer não só a página que foi compartilhada, mas também a base original, a qual foi concedida também o acesso. Pode ficar confuso para quem compartilha e principalmente para quem acessa, por ver essas duas formas de acesso ao conteúdo aqui, principalmente porque a partir da base o usuário vai ver todos os registros que nem é desejável e pode não ser necessário. Enquanto aqui a gente tem uma visualização já organizada. Com relação à manutenção, é preciso ter atenção porque a gente precisa controlar os níveis de acesso. Então aqui a essa página pode ser que a pessoa tenha acesso completo, mas a base, se ela tiver acesso completo, ela vai poder fazer edições estruturais, então é importante ter atenção a isso. Provavelmente vamos ter que alterar na base o nível dessa permissão, que já ficou visualizar automaticamente pela proposta que o Notion trouxe, mas a gente pode escolher outra opção. E do ponto de vista de navegação, como eu disse anteriormente, o usuário vai precisar ignorar esse outro item na sua barra lateral e simplesmente acessar o conteúdo pela página compartilhada já organizada com esse objetivo. Para o segundo cenário, a gente vai analisar esse sistema que está organizado sem uma central de base de dados, mas que eu organizei considerando a lógica do contexto. Então aqui simplesmente nós temos visualizações na nossa tela inicial e as bases de dados originais vão estar aqui nas suas respectivas páginas. Então a base de agenda vai estar na página de agenda, a base de projetos vai estar na página de projetos. Então no quesito compreensão existe uma lógica que deve ser seguida, mas que é facilmente compreendida, que nos ajuda a identificar onde está a base original e principalmente diferenciá-las das visualizações. No quesito manutenção, além de ser tranquilo encontrá-las, eu também deixo uma visualização sem filtro, sem ordenação, com todas as propriedades visíveis para facilitar esse processo de manutenção. Então não só essa base ela vai estar na página de contexto, mas ela vai ter alguns elementos que vão me ajudar ainda nesses outros quesitos. No quesito navegação, mesmo após abrir uma página aqui como página inteira, a partir da minha tela inicial do dashboard, o caminho mostra o contexto da base. Então, simplesmente, se eu quiser voltar, eu voltaria para a minha página de agenda, não para uma página de central que pode nem estar dentro do sistema desse dashboard. E além disso, essas visualizações são úteis para que simplesmente a pessoa não se depare com a visualização puramente técnica, com todos os registros dessa base, para que eu possa seguir agindo daqui mesmo, sem precisar recorrer apenas para a visualização que eu configurei nessa tela inicial ou em qualquer outro local. E em ambientes colaborativos, quem tem acesso a essa página de dashboard, por exemplo, já vai ter acesso a todas as visualizações e também as bases originais. Mas caso um usuário que eu vá compartilhar precise ter acesso apenas às seções de projetos e tarefas, eu posso simplesmente compartilhar a página de projetos e a página de agenda, porque aí no menu lateral dele ele vai ter simplesmente essas páginas e dentro delas ele vai ter ainda visualizações úteis, não simplesmente a visualização mais técnica. Então a página que você quer compartilhar já conter a base original facilita também nesse sentido. Há quem inclusive adicione o bloco da base original no fim da página,
guardada em um alternante ou até mesmo dentro de uma frase de destaque, para separar a base da sua visualização, mas também deixá-las em uma única página que pode ser compartilhada. Para mim, a base de dados ela deve estar onde faz sentido não só encontrá-la, mas também mantê-la, não necessariamente em uma central. Então, a minha regra é simples: existe uma página chamada Projetos, então dentro dessa página com certeza vai ter a minha base de dados intitulada Projetos. A base original ela sempre vai morar aqui dentro da página correspondente e o dashboard nunca vai conter bases de dados originais. Isso cria previsibilidade, eu nunca vou precisar me perguntar onde está uma base, porque eu sei que basta eu seguir pelo contexto, vai estar na sua respectiva página. E esse tipo de consistência, ele reduz a carga cognitiva tanto quanto ter uma central. A ideia da central de uma base de dados resolve o problema da localização, mas existem duas maneiras de resolver isso. Uma é, de fato, criar uma página que vai ser esse lugar único para todas as bases, e a segunda estratégia é criar uma convenção tão consistente que a localização se torne previsível. Eu não centralizei, eu padronizei. E na prática o resultado para o usuário é bem parecido. Mesmo que você tenha uma central, isso não significa dizer que toda nova base, todas as suas bases vão estar contidas nessa central. Eu mesclaria os métodos, tendo em vista que algumas bases são criadas apenas para um contexto específico, onde eu não vou precisar ficar reutilizando uma visualização dessa base em outros locais, como por exemplo aqui a minha seção de leituras. Essa base simplesmente mora aqui, a sua base original está aqui, de modo que o sistema funciona perfeitamente. De qualquer forma, o que eu não recomendo é que as bases sejam deixadas sempre onde foram criadas, sem contexto, sendo usadas como visualizações, porque uma hora isso vai ficar tão confuso que vai criar problema com os quesitos que a gente viu aqui: compreensão, manutenção, navegação e compartilhamento do seu sistema. Antes de encerrar, algumas boas práticas. Por exemplo, renomear bem as suas bases. Aqui eu renomeei DP4, mas como uma organização, que aqui eu tenho meu dashboard pessoal 4.0, uma organização no sentido da minha coleção de templates, mas simplesmente eu teria a agenda ou tarefas e a identificação também de uma base de dados. Além disso, utilizar essas bases como página vão deixar a sua central mais organizada. Por exemplo, aqui, geralmente o que a gente tem é uma base de dados inline. Se eu tivesse isso para todas, eu teria uma lista grande aqui de bases. Então, simplesmente eu transformo em página e assim, se eu quiser acessar para fazer qualquer configuração, ela abre como uma página inteira, de fato, e aí eu posso ter esse espaço todo dedicado simplesmente a essa base. Além disso, use um bloco de base por fonte. Quando essa possibilidade de criar mais de uma fonte de dados em um único bloco surgiu, eu compartilhei com vocês um vídeo mostrando como é que isso funciona e também recomendando que você mantenha essa organização por base. Além disso, mantenha a sua central em um local seguro e que seja também de fácil identificação, principalmente do ponto de vista de quem não só utiliza o sistema, mas faz a sua manutenção. Então, em um contexto colaborativo, quem precisa ter acesso a essa base vai ser simplesmente os interessados que podem fazer essas edições estruturais, todos com seus devidos níveis de permissão. Vocês podem perceber que eu deixei de fora a seção de recursos para fazer essa movimentação para cá, para a central, com vocês, onde aqui, por exemplo, eu tenho essa base original e antes de movê-la para lá, eu vou copiar aqui o seu link, vou colar o seu link aqui e selecionar a visualização recursos, mas eu também quero essa aqui, né, dos favoritos. Então eu vou selecionar aqui qualquer tipo de visualização, selecionar essa fonte e agora sim eu vou transformar essa base em página e movê-la para a minha central. Vou fazer a mesma coisa com a minha base de tópicos. Digamos que eu queira criar essa visualização de favoritos, assim como eu tenho lá na minha tela inicial, mas sem precisar acessar essa visualização aqui, sem precisar recorrer, né, à minha seção de recursos. Então eu vou simplesmente utilizar aqui o comando /visualização, vou selecionar uma fonte existente, que é a minha fonte de recurso, e aí todas as visualizações que estão configuradas no bloco da base original
vão ficar disponíveis aqui. Então, por exemplo, vou selecionar aqui a opção de favoritos. Caso essa visualização não esteja configurada aqui, então digamos que para tópicos eu não tenho essa visualização de galeria no bloco da base original e eu queira trazê-lo para cá, vou utilizar também o comando visualização, vou selecionar uma fonte existente, a minha fonte de tópicos, e simplesmente eu não vou ter como reaproveitar aquela visualização, simplesmente a visualização de manutenção. E aí a partir daqui eu teria que fazer todas as edições, né? Alterar o seu layout, definir aqui as propriedades que eu quero visualizar para deixar daquele jeitinho. Então nesse caso eu teria que recorrer à minha seção de recursos, tópicos e copiar dessa forma se eu não quisesse ter esse trabalho. Ou simplesmente deixar configuradas nos meus blocos de base originais essas visualizações úteis. E aí vão ser úteis tanto para esse reaproveitamento, quanto também para um fácil acesso, caso eu seja redirecionada sem querer aqui para minha base original. Então não precisaria lidar com tudo isso, eu já iria na visualização que eu quero. Com isso a gente analisou os principais fatores que devem ser considerados ao pensar a experiência que se quer promover ou ter ao organizar as bases de dados do seu sistema no Notion. Então agora eu realmente espero que vocês consigam responder essa pergunta com segurança, focando em como facilitar o entendimento, a navegação, a manutenção e até mesmo o compartilhamento do seu sistema, considerando a forma como você organiza suas bases de dados. Compartilhe aqui nos comentários as suas ideias e dúvidas, curte o vídeo se ele foi útil e compartilhe com quem precisa aprender a se organizar digitalmente, especialmente usando o Notion. Até o próximo vídeo.